Dale, meus brothers! Como sempre, direto e reto. Eu sou Maurício Gortelar, vamos que vamos para mais uma. Vou servir um cafezinho porque hoje o assunto é o seguinte. Sony A6 e 700. Por que essa câmera é uma monstra? E, inclusive, em alguns pontos, eu já vou deixar um disclaimer aqui para vocês. Ao meu ver, ela é superior do que a Sony A7 IV. Pega o teu cafezinho e vamos pro vídeo. Primeira questão é, a gente vai fazer uma comparação técnica, mais um comparativo, vamos dizer assim, ainda com algumas dicas, mas um comparativo leve, e vou trocar uma ideia muito real com você sobre essa câmera. O que é interessante? A Sony A6700 é a câmera cropada PSC de entrada, vamos dizer assim, da Sony. Mas ela de entrada não tem nada, é uma câmera com muita capacidade e ela é servida e equipada com o mesmo sensor que a FX30, que é uma câmera da linha cinema. Em tese, teoricamente, tudo que a FX30 entrega, a Sony A6700 também entrega em termos de qualidade. Obviamente, num corpo muito menor, mais compacto, e aí que gera um problema, o superaquecimento. A Sony FX30 tem cooler, né? Tem resfriamento interno, refrigeração interna, que faz com que você consiga gravar por muito tempo sem ter problema de aquecimento. Coisa que acontece na 6700. Agora, de fato, fazendo um comparativo com a Sony A7 IV, por que ao meu ver, eu acredito que a 6700 ela é superior que a 7 IV em vários pontos. Ponto 1. Ela é mais recente e mais nova. A Sony A7 IV é equipada com um sensor de 33 megapixels, bem antigo, um sensor que tem uma leitura lenta, então tem problema de rolling shutter, faz 4K apenas a 60 frames cropado. A Sony A6700 faz 4K até 120 frames e faz 4K a 60 frames sem nenhum crop. Então, você entendeu? A Sony A7 IV acaba entregando até menos do que a Sony A6700. Já fazendo já fazendo um disclaimer, na verdade, aqui para vocês. No que a Sony A7 IV de fato é superior? No fato de ter um sensor full frame, ela tem um maior poder de desfoque de bokeh e ela vai ter um melhor desempenho em baixa luminosidade. De resto, eu acredito que a Sony A6700 é superior em praticamente tudo. Outro ponto é viewfinder eletrônico, que na Sony A7 IV é ligeiramente melhor. Ligeiramente, né? Mas isso também não é um fator impeditivo. Vamos de fato falar da Sony A6700. O que essa câmera tem de tão interessante? Ó, ela tem um corpo, um sensor APS-C, mas ela é equipada, tá, com o mesmo chip de inteligência artificial da Sony A7R5, que custa muito mais que ela. Então, quando a gente fala de sistema de autofoco, rastreio para humanos, animais, veículos, insetos, ela tem uma precisão absurda. Essa câmera tem 759 pontos de foco. Então, assim, você tem a cobertura de 93% do teu frame, do teu sensor, um foco super confiável, também para vídeo. Então, cara, tem um foco absurdo. Eu acho isso realmente um grande diferencial dessa câmera, o fator de ter um autofoco super confiável. Outro ponto que eu acho muito interessante é que ela faz um oversampling. Ela pega 6K e transforma em 4K. Então, você tem uma imagem com muita nitidez, meus brothers. E ela faz 4K até 120 frames por segundo com crop. 60 frames por segundo, 4K 60 frames por segundo, ela faz sem crop, faz um sensor APS-C. E ela ainda entrega até 240 frames por segundo, um super slow motion em Full HD, que é bem interessante. Ainda, ela grava em 10 bits, 422, com S-Log3, S-Cinetone. São mais de 14 stops dinâmicos, né, de range dinâmico nessa câmera. Tem uma câmera que entrega uma alta qualidade de arquivo para você fazer uma pós-produção. Você se ligou que até agora nós estamos falando só aqui de questões técnicas relacionadas ao vídeo? Quando a gente fala de fotografia, cara, é muito doido pensar que a fotografia, não que ela estagnou, mas que a gente não vê de fato nas câmeras melhorias consideráveis, sabe, melhorias assim que fazem o game change, como a gente fala, né? Mas ela tem uma alta capacidade também para fotografia e eu vou falar disso também na sequência, tá? Bom, vamos lá. Ela ainda tem uma estabilização
embutida que é muito poderosa, ela tem uma estabilização no sensor, uma IBIS que ela garante até 5 stops de estabilização, mesmo tendo um corpo magrinho, pequenininho, mas um corpo bem robusto, né? Então, realmente, isso é um grande fator. Por exemplo, quando você compara ela com a ZV-10, isso é um grande diferencial, o fato dela ter estabilização no sensor, tá? Então, acho que isso é bem interessante. Falando um pouquinho de foto, eu acho que isso é um ponto interessante para quem fotografa. Cara, essa câmera faz incríveis 11 frames por segundo com um buffer de JPEG de 1000 arquivos, ou seja, você consegue sentar ali o dedo e fazer 1000 arquivos em JPEG, ou se você for fotografar em RAW, você consegue fazer 60 fotografias em RAW sequenciais, que, cara, é excelente para evento, para ações rápidas, para evento esportivo, cara. Sensacional. Ela tem um corpo de magnésio, resistente, articulado, não, a telinha dela é super articulada, cara, e ela é muito, muito leve. A Sony A6700 com bateria, que inclusive é uma bateria maior, uma bateria grande, depois eu pego uma para mostrar para vocês, comparado com a sua versão 6500, ela tem uma bateria maior. E ela pesa apenas 493 gramas com bateria, meu irmão. Isso é muito leve, tá? Comenta aqui, se não acha que ela é muito leve, muito pequenininha, pela capacidade que ela tem. Outra coisa que é muito interessante, né? Ela tem um LCD que é touch, então você consegue mexer no menu totalmente pelo touch, um LCD articulado, ideal para quem se vloga, para quem quer produzir conteúdo. Tem um EVF, que é o Electronic Viewfinder, muito nítido. E esse ponto, o que é o EVF, cara? Minha câmera tá aqui atrás. Sabe quando você pega a câmera e bota no olho, aquele buraquinho? Isso é o EVF. Comparado com a 7.4, esse EVF dela é inferior, mas não muito, né? Então, assim, nesse ponto, acho que talvez ela saia perdendo, mas são poucos pontos, cara. Tem entrada USB para você carregar, para você transferir, Bluetooth, né, cara? Cara, o que é bem legal, o novo aplicativo da Sony facilitou muito, que é o conector Creator App, para você fazer a transferência de arquivos. Isso agiliza muito o fluxo e a segurança, né, para você passar os seus arquivos e tudo mais. E agora, fazendo um comparativo, de fato, com a 7.4, tá? Vamos lá. A 7.4 ela tem um sensor full frame, tem um EVF, que é o Electronic Viewfinder, um pouco melhor. Tem 2 entradas para cartões. Comparado com a Sony A6700, que tem 5 stops de estabilização, a Sony A7 tem 5.5. É uma diferença muito pequena. Porém, a Sony A7 é bem mais cara. Vou dar um Google rapidinho só para conferir o valor aqui, para não falar besteira para vocês. Ó, vamos lá. Ó. Vamos entrar na BH aqui, foto e vídeo. A Sony A6700, Sony A6700, vamos ver. Ó. Só o corpo dela está custando $1.400, $1.498, $1.400. Já a Sony A7 IV, vamos lá, A7 IV, tá custando $2.700. Então, assim, é um valor considerável de diferença que, ao meu ver, eu não sei se vale a pena. Por quê? Porque nós temos hoje uma infinidade de lentes disponíveis para o sensor cropado APS-C, lentes de terceiros, não precisa necessariamente ser uma lente da Sony, com um excelente custo-benefício, com uma excelente entrega de nitidez, e lentes super claras. Então, a questão do desfoque, por exemplo, que poderia ser um diferencial do sensor full frame, cara, isso pode ser burlado. A questão do desempenho em baixa luminosidade, com lentes muito claras, hoje você consegue trabalhar com ISO até 6400, que você vai ter um bom desempenho. Então, assim, a 6700 tem uma entrega incrível de arquivos, muita portabilidade, um autofoco melhor do que a Sony A7 IV, né? Um preço muito mais atrativo, ela é mais leve. Então, assim, se você precisa de mobilidade e às vezes o fato de não ter 2 slots para cartão não faça tanta diferença para ti, eu acho que a Sony A6700 realmente é muito incrível. Outro fator, tá? Tem gente que acha que o fato de ser uma câmera cropada é algo negativo. Eu acho que não, eu acho que em alguns pontos isso é positivo. Por exemplo, quando você quer usar uma super teleobjetiva. Então, eu tenho minha 150-500mm aqui, tá? Deixa eu só pegar a calculadora para não falar bobagem também. Vamos lá. Se eu pego a minha 150 e multiplico pelo fator de crop, que é de 1.5, eu tenho uma 225mm, tá? 500mm aqui vezes 1.5, tá? Eu tenho uma 225 750mm. Então, se você quer fotografar vida selvagem, quer fotografar pássaros, quer fotografar, filmar surf, cara, você ter uma câmera crop em diversos aspectos vai dar para você mais poder de zoom. Então, acho que isso é um fator muito interessante. De resto, meu brother, vamos lá. Ela tem um custo muito mais atrativo do que a Sony A7 IV. Ela entrega, em tese,
mais do que a 7 IV, porque ela faz 4K 60, faz 4K até 120 frames, né? Ela realmente tem um valor muito reduzido, tem um corpo com uma entrega muito interessante, faz várias fotos por segundo, tem 24 megapixels, 26 megapixels, desculpe, o que é excelente para fotografia. Então assim, ó, em diversos aspectos, vamos lá. Custo-benefício, ela é mais barata que 7 IV. Custo-benefício, as lentes para ela vão ser mais acessíveis do que para 7 IV. Custo-benefício, se você quer um 4K 60 frames, a 7 IV vai entregar o mesmo que a Sony 6700 entrega, cobrando muito mais caro e precisando de lentes mais caras. Então, realmente, meu brother, eu acho que a Sony 6700 é uma câmera incrível, uma câmera com muita qualidade. Só levando a questão, por exemplo, do autofoco, ela tem o mesmo sistema de autofoco, o mesmo sistema de AI, de inteligência artificial, que a Sony A7R5. Então, é uma câmera realmente muito capaz, por um preço não acessível para nós que somos brasileiros, mas por um preço interessante. Tá na dúvida? Se o teu lance é fazer um conteúdo híbrido, quer fazer foto, quer fazer vídeo com qualidade, Sony 6700 vai te atender super bem. Teu lance é só vídeo, talvez partir para uma Sony FX30 seja mais negócio. Teu lance é fazer foto e vídeo, analisa bem se vale a pena pegar uma 7 IV, tá? Eu acho que a 6700 nesse momento tem mais vantagem. Precisamos esperar o lançamento da Sony A7 V, porque daí de fato eu acredito que a Sony A7 V será superior do que a Sony A6700. Lembrando que a Sony A6700 é mais recente ainda do que a 7 IV. Mais um dia, mais um dólar, eu sou Maurício Guartelá, comenta aqui embaixo se esse vídeo fez sentido para você. Quer aprender fotografia comigo? Quer aprender a editar comigo? Não deixe de conferir, o link para os meus cursos estão aqui embaixo. Mais um dia, mais um dólar, é nóis. Tamo junto.